Bom, vamos lá, deixa eu colocar o link e vou já continuar com essa provocação, no bom sentido, que o Estopa fez em relação a como fazer chegar, falou o Tiago Reis, para a população esta verdade, de que não houve justiça ali, de que houve perseguição, mas como as pessoas devem entender isso, como fazer as pessoas, enfim, serem informadas desta verdade. Está aqui, a palavra é tua, deixa eu só tirar aqui, antes, estou passando aqui o link, conforme o Léo falou, está aqui. Deixa eu passar aqui. Primeiro, obrigado, Léo, pela questão, porque, duas coisas a se analisar. Primeiro, em 2018, quando o Lula estava preso, as pesquisas já mostravam o Lula na liderança. E aí, quando chegou o comecinho de agosto, que algumas pesquisas mostravam até o Lula ganhando ainda no primeiro turno, mesmo preso, tiraram o Lula das pesquisas. Aí começaram a colocar só o Haddad nas pesquisas. Isso foi até antes da decisão do TSE de não deixar que o Lula aparecesse nem no santinho na campanha do Haddad. O Haddad não podia usar o nome do Lula em rádio, em TV, em absolutamente nada. Era um silenciamento total do Lula. Foi até censurado, proibido de dar entrevista. Por quê? Porque lá em 2018, mesmo preso, a maioria da população, que é a mais pobre, sabia que tinha alguma coisa errada na prisão do Lula, que ele estava sendo preso para não participar da eleição. Claro, na época todo mundo atacava o PT. Hoje, pelo Lula estar também no topo das pesquisas, e agora quase todas elas dando o Lula como ganhando já no primeiro turno, o que vai acontecer é o seguinte: em 2022, todas as forças da direita e extrema-direita vão voltar suas armas para atacar o Lula. Vai ser tiroteio no Lula. E vão usar muito. O pessoal do Sérgio Moro usa muito esse argumento de que não, a condenação do Lula foi confirmada em 3 instâncias, não fui eu, Sérgio Moro. Só que tem uma coisa: na instância superior, que é a principal, o Supremo Tribunal Federal provou, e aí nós temos aí a Vaza Jato, que é um amplo acervo, provando que o Lula foi perseguido e que ele foi preso exatamente para que ele não participasse da eleição. Aí tem o Sérgio Moro também virando ministro do Bolsonaro, e quando eles usam o argumento de que, olha, mas as outras instâncias, essas instâncias também confirmaram a prisão do Lula, a gente sempre pode se lembrar daquele áudio do Romero Jucá, em que ele estava confabulando o golpe, em que ele falava, olha, já falei aqui com os militares, eu já falei com fulano, com cicrano, é um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo. E aqui, parte daquele grande acordo nacional não era apenas tirar a Dilma. Parte do golpe era fazer com que a direita ganhasse a eleição para que o projeto neoliberal seguisse. O ponto fora da curva para esses golpistas foi o Bolsonaro, que não implantou o projeto neoliberal da maneira como eles queriam. Foi menos neoliberal do que o esperado por eles, mas foi o único ponto fora da curva. Prender o Lula era parte desse grande acordo nacional, desse golpe. A nossa, assim, não vou nem falar sorte, porque isso foi construído pelo Lula ao longo de décadas, que ele é um líder político, mas a nossa vantagem é que hoje, mais de 50% da população sabe que o Lula foi perseguido, tanto que ele é o líder nas pesquisas. Muito dificilmente essas pessoas que ainda acham que o Lula é ladrão, que o Lula é corrupto e tudo mais, muito dificilmente eles vão mudar de lado. A boa notícia é que eles são uma minoria muito grande, é só ver a porcentagem de voto do Sérgio Moro. Ele achou que ia virar o ano com uns 15% de intenção de voto, pressionando o Bolsonaro, e não passa de 10%. A pesquisa feita nas ruas, que foram as pesquisas da Datafolha e do IPEC, mostraram o Moro ali com 6%, 8%. Esses são aqueles que falam que, olha, o Lula foi condenado não só pelo Moro. Esse é um discurso, se você perceber bem, quando eles falam que o Lula foi condenado em 3 instâncias, é um discurso que não é apenas para atacar o Lula, é para tentar defender o Sérgio Moro e dizer que ele não foi um juiz ladrão. É o que ele foi, um juiz corrupto, um juiz ladrão. Eu vou falar, esse discurso aí da turma do Sérgio Moro é praticamente um jogo perdido deles. Eles tem uma coisa no direito que se chama jus esperneandi. Eles estão esperneando porque eles perderam. Eu queria, inclusive, fazer um seguinte, Joaquim. Pode falar. Eu queria passar uma bomba para o Tiago aqui, que seria uma tradução, né? Nós temos o Henri Bugalho que traduz para grego, o Tiago traduz para popular brasileiro. Eu vou trazer um ponto jurídico muito importante, Tiago, que eu queria que você refletisse e encontrasse uma forma para nós, do campo progressista, entregarmos para a população mais humilde, que não tem o conhecimento de direito. A primeira instância é a única que condena. A segunda instância e a terceira revisam. Por quê? Se o juiz de primeira instância bloqueou elementos probatórios de inocência e ajudou o Ministério Público a trazer elementos de acusação,
a segunda instância não vai receber o processo correto. Então é mais ou menos assim, olha, você vai ser julgado pelo seu pai por uma bagunça que você fez. Mas o seu pai só vai receber a versão de quem está acusando. Isso aconteceu no processo. E é isso que a gente precisa levar para as pessoas. Quando uma pessoa leiga em direito tenta analisar o processo do ex-presidente Lula, falando que ele foi condenado em 3 instâncias, ela não está levando em conta que na segunda instância não tem a instrução, não tem aquele momento que você pergunta à testemunha, não tem aquele momento que você conversa com o réu. A segunda instância simplesmente pega o que foi produzido pela primeira e revisa. Já a terceira instância nem discute mais se o cara é culpado ou inocente, só discute os procedimentos. Então quando a gente fala que o Lula foi condenado em 3 instâncias, mas num caso de parcialidade do juiz, a primeira instância ela contamina o resto todo. Porque se o juiz não deixou o doutor Cristiano Zanin e a Valesca produzirem elementos de defesa do Lula, porque o Moro bloqueava a defesa do Lula. Toda vez que a defesa do Lula ia apresentar elementos de defesa, o Moro indeferia a defesa. E se a primeira instância ajudou a acusação e fez questão de colocar muitos elementos acusatórios, inclusive inventar elementos acusatórios junto com a assessoria do Ministério Público, da imprensa e fazer todo esse alvoroço, a segunda instância não tinha outra opção, porque ela já recebeu o material estragado para julgar. Então Lula não foi condenado em segunda e terceira instância, porque o material que chegou na segunda instância já foi um material estragado. Então não tem como você aprovar uma coisa, aprovar ou reprovar em segunda e terceira instância, sendo que o material que chegou na segunda e na terceira instância não foi o material correto, já foi o material contaminado na primeira. Se não tem a instrução adequada na primeira instância, é por isso que existe esse instituto da suspeição do juiz, que cancela tudo. Pode ter sido julgado até o STF. Se o juiz é suspeito, cancela tudo. Por quê? Se a instrução foi feita de forma inadequada, o Moro tirou da segunda instância as condições de receber os elementos para julgar. Ele tirou da terceira instância a condição de receber os elementos para julgar, porque ele instruiu de forma corrupta. E é muito importante dizer, e eu escutei isso de um desembargador, que é o desembargador Alfredo, participando de um programa na Associação de Direito de São Paulo. Olha, os juízes, eles são tão corporativistas que quando a gente tem um caso de suspeição de juiz, é porque o cara foi tão corrupto, mas tão corrupto, que é a mesma coisa do cara ser preso pelo próprio pai. O Moro foi uma exceção tão grande à dignidade do judiciário, da magistratura, ele foi um excesso tão grande de abuso de poder que ele foi suspeito pelo próprio judiciário. É assim, o filho cometeu um crime tão grande que o próprio pai acabou falando, esse cara tem que ir para cadeia. Então precisamos trazer esses elementos. E tá no seu cérebro, cara. Você que tem essa manha aí, você que tem esse poder de colocar isso de uma forma bem desenhadinha para todos entenderem como responder essa pergunta, porque realmente é uma pergunta que martiriza e é o jogo dos caras. Perfeito. Ô, Léo, só acrescentar que é o seguinte, além disso, o que foi escolhido para ser relator era amigo do Moro e foi escolhido num processo viciado. O Fernando Fernandes participou aqui ontem e ele escreveu no livro dele, Geopolítica da Intervenção, ele foi o primeiro advogado que atuou, ele era o advogado do Paulo Roberto Costa, é jurista. E ele dizendo, não houve distribuição normal do processo, eles inventaram uma conexão. Eles disseram que a Lava Jato tinha relação com o caso, o mandado de segurança da Google. Não tinha nada a ver, mas eles fizeram isso para escolher o Gebran, porque aí o Gebran era prevento, quer dizer, que é uma linguagem jurídica, isto é, o Gebran é que julgaria os casos relacionados à Google. Mas não tem nenhuma relação, isso é uma fraude. Mas isso ocorreu, e isso está documentado, ocorreu para que o processo justamente tivesse um desfecho já previsível. Como você bem colocou, a segunda poderia ter corrigido, mas num quadro desse, não. Uhum. E aí você teve o seguinte, terceira instância, teoricamente, o STJ,
o Félix Fischer entrou também numa manobra regimental, que nunca é usada. E aí entrou no Supremo Tribunal Federal, que poderia revisar tudo isso, como relator o Fachin. Todos eram do Paraná. Ele tem gente que chama de conexão paranaense, conexão de Curitiba, conexão Araucária. Conexão Curitiba, do Paulo Pimenta, denunciou muito bem. Isso, e tem gente que chama de... O Fernando Fernandes fala da coluna vertebral da Lava Jato. É por isso que as decisões não eram revisadas, porque senão o processo teria morrido lá atrás. Bem lembrado. O processo foi todo viciado. Coloco, então, para o Tiago, para fazer estratégia de comunicação, como o Leonardo coloca muito bem. E aí, qual estratégia é essa? Eu te pergunto. Tem pessoas sugerindo a fala do aumento do arroz, do aumento do feijão, isso o povo entende. Do aumento do gás, do preço da gasolina, etc. Agora, como é que você vai traduzir isso, entendeu? Como é que você pode, como é que nós podemos? Aí não falo só para o seu caminhão de som, eu falo, pelo que eu entendi da proposta do Léo Stoppa, é de uma estratégia abrangente para fazer... É uma aula para o campo progressista, porque tem o cara que tem o cérebro de transformar algo complexo em algo muito simples. O Tiago é um desses. E depois que ele transforma uma coisa extremamente complexa numa coisa simples, todos conseguem acompanhar e levar para as pessoas mais humildes. Isso é a comunicação. Isso é um dom, Tiago. Você tem um dom que você sabe que é um dom. O Léo também tem o dom. Tanto é que eu comecei a fazer os vídeos, eu lembro que eu assisti os seus vídeos do Bom Gás e falei, nossa, eles explicam tudinho, dá para entender tudo. Qualquer pessoa consegue entender do jeito que eles falam. Inclusive o seu exemplo de falar, olha, uma criança fez uma bagunça e aí os elementos levados para o pai dessa criança foram alguns. Agora imagina que uma criança faz uma bagunça e o pai é a primeira instância. Aí a criança fala, não, mas olha, quem quebrou isso aqui não fui eu, foi o cachorro ali, ó, tem ali o cachorro. O pai fala, não, ele ignora tudo. Fala, não, a culpa é sua. Aí o pai leva para a segunda instância só a versão dele. Ele fala, ó, tem aqui um vaso quebrado e ele oculta que o cachorro passou ali e quebrou o vaso. Para ter o vaso quebrado, só tinha um menino na sala. É isso, a segunda instância, que é a mãe, vai falar, ó, menino, você quebrou o vaso. No caso do processo do Lula, o Sérgio Moro, eu vou dar um exemplo. O Lula conseguiu uma auditoria. Tiago, desculpa, você leva para a segunda instância e a pessoa lá é amigo do pai, que também quer punir o filho. Não tem jeito, pode falar. Já tá com raiva do menino que ele tomou bomba. Então, ó. E, ó, eu vou dar um exemplo. Na primeira instância, o Lula conseguiu uma auditoria que provava que não tinha conexão nenhuma da Petrobras com o processo. O Sérgio Moro simplesmente ignorou essa auditoria. Aí o Lula conseguiu documentos que provavam que ele jamais foi o dono do triplex, que ele não queria o triplex, que ele só visitou o triplex. O Sérgio Moro simplesmente tirou. Ou seja, todas as provas que o Lula produziu, e não foram poucas, foram muitas provas que a defesa do Lula produziu, que provavam que ele era inocente. A justiça foi invertida naquele processo. Em vez da acusação provar que ele era culpado, o Lula tinha que provar que era inocente. Ele conseguiu. Só que o Sérgio Moro tirava tudo do processo. Isso não chega na segunda instância. Só que tem uma coisa que o Joaquim lembrou bem. O Gebran, primeiro, ele não era criminalista. Ele não era criminalista, ele é amigo do Sérgio Moro, de Maringá. Ele foi colocado no TRF4, o processo do Lula foi viciado para chegar no TRF4, os outros dois eram o Paulsen e o Thompson Flores, e depois trocaram um deles por mais um. Nenhum deles era criminalista, eles todos foram escolhidos e colocados a dedo no TRF4. Então, quando um processo é feito dessa maneira, você sabe que lá na frente vai dar errado. Só que a Vaza Jato, e aí a Vaza Jato não deixa a sombra de dúvidas, a Vaza Jato mostra como o Sérgio Moro indicava testemunhas, mostra como o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, eles grampearam até os advogados do Lula. O Lula e os advogados dele ficaram 3 meses grampeados. Agora vou fazer uma pergunta para quem está assistindo. Tem mais de 7 mil pessoas assistindo aí. Se alguém grampear todas as suas ligações por 3 meses, você não vai se comprometer em absolutamente nada? O Lula não se comprometeu em absolutamente nada. Ele e os advogados foram grampeados e não se comprometeram em absolutamente nada. Aí, depois de toda essa perseguição, o processo do Lula foi para a segunda instância. E a Vaza Jato mostra novamente as conexões do Gebran com o Deltan Dallagnol, que eles tinham reuniões, que eles tinham encontros, aí o Dallagnol até chega a falar encontros fortuitos, tudo mais. Por quê? Porque era tudo um processo já viciado. E a terceira instância, muita gente não sabe, e as pessoas no Brasil não têm obrigação nenhuma de saber que a pessoa está lutando pelo seu pão de cada dia, tem mais o que saber. Mas a terceira instância, ela só revisa o processo de maneira assim, ó,
Teve algum erro processual muito grande? Não. Então é isso, o processo está lá. Então, na terceira instância, se alguém foi condenado em 2 instâncias, a terceira não muda quase nada. Mas, novamente, o Félix Fischer é lavajatista, é amigo do Sérgio Moro, também foi escolhido a dedo ali. E aí depois o Fachin, eu até citei aqui faz pouco tempo, o Teori Zavascki, que era aquele ministro que todo mundo falava, olha, com o Teori não dá, o Teori Zavascki estava num avião incaível, é considerado incaível porque é um avião que quando ele dá problema no motor, ele consegue planar por muitos e muitos quilômetros. Então, geralmente, num avião desse, se dá algum problema, o piloto consegue pousar. Aquele avião incaível caiu, a caixa preta, a investigação diz que foi danificada, o delegado do caso foi assassinado, inclusive a pessoa que assassinou o delegado fazia parte do clube de tiro onde o Adélio treinou lá com o Carlos, que é o ponto 38, tudo acontece no ponto 38 ali. E só com isso, para o Lula ser condenado e ser preso, e olha, só foi preso porque o STF mudou uma chavinha da Constituição, que era a prisão em segunda instância, e mudou só para condenar o Lula. E eu lembro no dia, 2, 3 dias antes do Lula ser preso, quando negaram habeas corpus para ele, a Rosa Weber, que é contra a prisão de segunda instância, ela falou, olha, eu vou votar contra a minha convicção e vou votar contra o Lula. Eu falei, caramba, mas eu preciso de tudo isso para poder prender o Lula. Então, de novo, o que torna a nossa tarefa muito mais fácil é que hoje, se você vê ali IPEC, Datafolha, votos válidos, o Lula já tem 56% ali das intenções. Quer dizer que 56% das pessoas que vão votar em alguém sabem que isso tudo foi uma grande perseguição.